Opa, pessoal, quem está falando com vocês é o Gustavo e eu ajudo você, profissional, a dominar o geoprocessamento e poder conseguir ganhar dinheiro com isso. Não estranhe primeiramente esse meu look aqui, essa touca, blusa de frio. Por acaso esse vídeo está sendo gravado em uma semana que está extremamente frio aqui onde eu moro em Goiânia. Quem me acompanha já sabe, a gente está passando aqui essa semana por uma frente fria que está aqui fazendo a gente tirar os agasalhos de dentro do guarda-roupa. Então, não estranhe aqui esse look. Mas vamos ao que interessa, pessoal. Esse aqui é o vídeo para a gente encerrar a nossa série Diário Viver de Geo, que é o quê? É aquela série onde eu mostro o meu dia a dia, onde eu mostro os trabalhos que eu faço. A gente começou com esse projeto aqui, é uma série que vai ter continuidade. A gente está terminando esse ciclo, claro, esse trabalho que eu fiz e os próximos que forem chegando, ou aqueles que eu achar que é importante eu retratar para vocês, eu vou retratar em modo de diário, onde eu sento, faço aqui com vocês. É uns vídeos, para quem acompanhou desde o início, talvez sejam vídeos um pouco mais maçantes, mas talvez até chatos em alguns momentos, porque eu tenho que ficar mostrando e fazendo com vocês. Não é um vídeo só onde eu faço coisa mais rápido. Eu tenho que, de fato, executar com muita calma e é um trabalho real, onde eu preciso ter cuidado, ter atenção. Então, eu preciso mesclar aí a parte onde eu ensino para vocês, onde eu faço. Então, espero que vocês estejam gostando. E aqui a gente vai encerrar o nosso ciclo desse primeiro trabalho que eu estou mostrando nesse diário para vocês. E como a gente vai encerrar, eu vou mostrar os produtos que a gente fez e como ficou o final. Nós vimos no último vídeo, vocês viram, aliás, como a gente começou a montar o nosso layout. Quem assistiu o vídeo viu qual que era o meu pensamento, como eu estruturei, porém isso mudou bastante. Isso mudou muito. Cheguei a fazer 2 a 3 alterações na estrutura desse layout, conforme a pedido do cliente, claro. E então eu quero agora mostrar para vocês os resultados, mostrar o que eu fui construindo dentro desse layout, dentro desse produto final, que é a representação final daquilo que eu entreguei para o meu cliente. Eu vou mostrar no ArcGIS, eu vou mostrar no PDF como ficou depois e mostrar também tudo que a gente fez aqui dentro desses produtos. Vamos abrir aqui, vamos começar abrindo aqui a folha 1. Eu vou mostrar no ArcGIS a folha 1, as outras folhas são sequenciais e eu vou mostrar o restante no PDF para vocês e mostrar como que a gente trabalhou isso. E também o croquis de acesso e o nosso mapa de localização das unidades de conservação, porque foram mais outros 2 mapas que foram exigidos para esse projeto. Quando eu fui construindo, pessoal, e dividindo, como vocês viram, em 3 pranchas dentro, em 3 áreas dentro do mesmo layout, 3 recortes, e para poder preencher toda a minha área de estudo, eu coloquei na escala de 1 para 5.000. Eu não lembro exatamente onde a gente terminou no último vídeo, se eu tinha já definido essa escala, se eu tinha definido outra, que eu tinha começado inicialmente com uma escala de 1 para 10.000. Eu resolvi diminuir essa escala e melhorar ela na escala de 1 para 5.000. E assim, eu fui estruturando todos esses recortes para poder compor e para ver quantas folhas preencheriam toda a área de estudo que é a faixa de domínio daquele trecho da rodovia. Inicialmente, eu tinha feito toda essa divisão, depois, a pedido do cliente, eu fiz uma alteração e coloquei somente as folhas onde estavam as áreas de desmatamento. Entreguei, porém o cliente avaliou novamente, viu e achou que era necessário a gente manter a estrutura anterior, ou seja, mostrar toda a composição do trecho, que é a nossa área de estudo, apesar do desmatamento ocorrer em algumas áreas somente, alguns pequenos fragmentos, o cliente achou interessante mostrar todo o trajeto, todo o traçado dessa pista e toda a composição de uso do solo que foi mapeada e a disposição das áreas de desmatamento dentro disso daí. Fora isso, o que eu precisei fazer? Acho que eu abri 2 vezes aqui, gente. Vou fechar um deles para não ficar pesado. E depois disso eu precisei fazer uma outra etapa que eu já tinha mencionado para vocês, mas eu não mostrei como faz. Isso vai ficar para um outro vídeo. Eu pretendo começar a trazer alguns vídeos de QGIS aqui para o canal, apesar da gente não ser o foco do canal. Mas eu acho que é importante mostrar também para vocês. Olha como ficou a composição final do nosso mapa, pessoal. Nós mantivemos aqui os 3 recortes. E olha como ficou aqui a distribuição. Se a gente ver o nosso mapa de localização, olha como ficou aqui. Ó. A intenção, vou até ajustar aqui. A intenção era o quê? Mostrar a representação de todo o traçado dentro desses recortes. Esse mapa de localização que vai atribuir aqui e mostrar
em que posição está cada recorte que eu estou representando no mapa dentro do traçado total. O nome do mapa a gente acho que manteve, acho que foi o mesmo nome, que é a mapa das áreas de desmatamento. Aliás, antes a gente estava representando também as áreas de retirada de árvores isoladas. Porém, o cliente achou melhor retirar esse elemento e colocar somente a área que é objeto de desmatamento. Então, a gente retirou do título retirada de árvores isoladas e mantivemos dessa maneira, mapa das áreas de desmatamento, duplicação GO010, folha 1 de 4. Esse folha 1 de 4, gente, é fundamental. Quando você faz um mapeamento em série, ou seja, em uma sequência, é importante que você enumere essas páginas, chame como quiser, página 1, folha. Eu gosto de chamar de folha. Você pode chamar de página, eu não preciso escrever nada, só coloca 1 de 4, mas é importante que você enumere e identifique qual folha é da sequência dos mapas em série que você fez. Isso é fundamental, não é uma opção, não é uma frescura, isso é importantíssimo para que você consiga deixar o seu cliente, aquele que vai fazer a leitura, não só o cliente ou quem vai receber esse produto, mais orientado quanto ao mapeamento que você realizou. Feito isso aqui, eu acrescentei um quadro que a engenheira florestal que está cuidando desse projeto, ela fez em campo, ela delimitou umas parcelas para poder fazer um certo monitoramento e ela pediu para que eu colocasse o quadro de coordenadas dessas áreas, dessas parcelas que ela fez aqui no mapa. Então, o que eu fiz? Eu retirei do layout aquela parte onde tinha aqui o meu norte, a minha escala gráfica, que eu normalmente preencho aqui para ocupar espaço vazio mesmo. Quando eu tenho poucos elementos de layout, eu uso esses dados para ocupar o espaço dessa parte lateral do layout, ele não ficar em branco, não ficar vazio, não ficar feio. Então, eu retirei daqui porque eu não teria espaço suficiente, porque a minha legenda ficou extensa, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu retirei e trouxe aqui para o mapa mesmo. Coloquei o meu norte aqui e coloquei a minha escala gráfica aqui no final embaixo. Ó. Como a escala é padrão para todos os recortes, eu pude manter uma escala gráfica só. Não preciso colocar uma escala gráfica em cada um dos recortes, porque ela é a mesma escala, então não tem necessidade. Voltando, vamos visualizar toda essa parte aqui, depois a gente vai lá para o mapa para a gente ver como ficou. Embaixo eu tenho aqui a minha legenda. A minha legenda, eu tive que fazer a composição do meu uso do solo e eu coloquei dentro da minha legenda todos os elementos de uso do solo mapeados, além de o ponto de localização dessas parcelas, a hidrografia, as curvas de nível que já fazia parte da composição do layout, a faixa de domínio, a área de desmatamento, eu retirei aqui a retirada de árvores isoladas e acrescentei a área de preservação permanente. Aqui embaixo está toda a composição de uso do solo que eu mapeei, conforme as classes que eu julguei pertinentes dentro desse mapeamento. A gente tem aqui a rodovia GO010. Qual foi a área mapeada? A área sempre é importante, gente, para poder a pessoa que estiver fazendo a leitura ter uma noção de como ficou essa composição de uso do solo. Aqui está a área total da faixa de dominária, de desmatamento ficou 2 hectares redondo. Aqui embaixo a gente tem todas as áreas, ó, GO010, áreas urbanizadas, áreas agrícolas, floresta. Aqui tem uma parte interessante. A engenheira que está responsável pelo projeto, pelo estudo de desmatamento, pelo relatório, ela me disse que era importante colocar a classificação mesmo dessa formação vegetal que existia aqui, não só tratar de forma geral como vegetação nativa. Então, ela trouxe para mim, me informou quais eram os fragmentos e qual é a classe deles e pediu para que eu representasse no layout dessa maneira. Então, a floresta de galeria é aquela área onde está próximo ao córrego e tem áreas de cerradão e cerrado. Cerradão é um cerrado mais denso e cerrado, obviamente, é uma área de cerrado um pouquinho mais esparsa. Aqui embaixo, que é aquela área que é uma área mais de paisagismo, de cerca, a gente colocou essa legenda conforme a orientação também dessa engenheira, que é cerca viva, sanção, eucalipto e leucena. São as espécies que tem dentro dessa composição. Áreas de passagem e outros usos. Foi assim que eu estruturei a minha legenda. Ela ficou ela não preencheu todo o quadradinho que ela ocupa por conta da extensão dela. Ficou muito grande e foi a melhor maneira de representar que eu percebi aqui. Aqui, ó, nós temos o carimbo, como ficou composto o nosso carimbo. Aqui tem o contratante,
Aqui vai estar meio embaçado, só para vocês, então para não expor também o contratante, gente, vou deixar tudo embaçado essa parte aqui, onde tem o nome dele, mas essa logo aqui tá meio borrado, é a logo da empresa contratante desse estudo. É importante você colocar a logo, o nome da empresa, isso traz um visual melhor, traz um respaldo e você coloca a marca do cliente que te contratou ali, você exalta a marca do seu cliente, então é importante você colocar isso. Aqui nós temos o título e aqui embaixo os dados principais que foram importantes para esse estudo. O empreendimento, que é a duplicação da BR, a localização dela, a área total do desmatamento, a área do desmatamento em APP, a escala, o sistema de coordenadas e aqui embaixo tem, também vou riscar aqui, vou colocar um embaçado, que é a assinatura da engenheira florestal e os dados dela, o nome dela do CREA, então eu vou excluir aqui também só para poder manter, claro, o sigilo dessa parceira que eu tenho hoje. Então, dito tudo isso, a gente vai agora para a composição aqui do layout mesmo, como ficou definido isso. Eu precisei fazer, como eu mencionei para vocês, gente, um memorial descritivo das áreas de desmatamento e mencionar elas aqui no mapa. Então, eu peguei aqui o memorial descritivo que eu fiz lá no QGIS automático. Não vou mostrar para vocês hoje. E estruturei ele de uma maneira em uma planilha do Excel e joguei aqui dentro do ArcGIS. Simplesmente copiei a planilha e colei aqui. Então, aqui eu tentei dispor da melhor maneira possível todos os memoriais descritivos aonde eles estão... Onde existem as áreas de desmatamento. Naquele recorte eu coloquei os memoriais descritivos e enumerei os fragmentos também. E aqui eu mudei esse quadradinho com a identificação do recorte que estava nesse canto, eu coloquei nesse canto de cá para a gente poder organizar o nosso layout. E ficou, pessoal, com essa estrutura o nosso layout final. Os demais layouts, eles ficaram no mesmo formato. Simplesmente eu fui caminhando com os trechos até chegar... Estou salvando aqui, nem precisa de salvar. Vou só fechar. Então, os outros layouts eu continuei caminhando da mesma maneira aqui, simplesmente renomeando eles e com isso preenchendo toda a minha área de estudo. Vou fechar aqui. Não preciso salvar. Eu vou abrir aqui agora um desse. O da imagem eu vou abrir lá no PDF que não tem necessidade. É o mesmo layout, somente com uma imagem de satélite no fundo. E eu coloquei uma transparência no uso do solo. Então, vamos abrir aqui o croquis de acesso, que é uma informação importante que é exigido nos relatórios, principalmente nesses relatórios de desmatamento. Para vocês verem, depois a gente vai lá para os PDFs. Enquanto isso, eu vou até já gerar os PDFs aqui. Ó, eu vou juntar todos eles em um PDF só, vou combinar, para a gente fazer essa visualização mais fácil. Ó, tá aqui. O meu croquis de acesso está aqui. Olha como ficou o meu croquis. Esse croquis é simples mesmo, gente. É uma ilustração de forma que fique bem agradável, visual, e você consiga entender a localização de cada elemento. Aqui eu preciso colocar uma descrição de acesso, mas essa descrição nesse caso foi muito simples, porque ela já é bem na saída da cidade, a rodovia. Se for uma propriedade rural, você coloca ali a descrição de como chegar nela. Aqui é importante você mencionar algumas coordenadas de referência. Está aqui ó, a coordenada do início do trecho, a coordenada do final do trecho. E aqui eu indiquei o perímetro urbano do município de Goiânia e o trecho da rodovia. E é simples assim, sem muita frescura. É desse jeito que se faz um croquis bem elaborado. Beleza? Vamos abrir aqui o mapa de localização das unidades de conservação para vocês verem como ficou esse mapeamento. Espero, pessoal, que vocês estejam gostando. É muito importante vocês comentarem. Se você estiver gostando, comenta nesse vídeo, mostra que você está gostando, porque assim eu posso trazer mais vídeos dessa maneira para vocês.
Aqui está, vou até esconder aqui o cliente. O layout é basicamente a mesma estrutura, gente. Eu uso o mesmo padrão de layout, vocês talvez já devem estar percebendo, quem me acompanha. Eu uso o mesmo padrão de layout. Aqui está a nossa legenda, que eu coloquei aqui, ó, a nossa área de estudo, que é esse vermelhinho, eu vou mostrar para vocês, as rodovias, os perímetros urbanos que estão aqui, a divisa municipal do estado, e aqui as unidades de conservação, e eu coloquei uma seta indicando a distância dessas unidades de conservação a nossa área de estudo, que é a GO 010. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei e baixei da base cartográfica do estado as unidades de conservação. A gente tem aqui a APA do Ribeirão João Leite, e nós temos esses dois parques aqui que estão inseridos dentro dessa mesma APA. É aquilo que está mais próximo da nossa área de estudo. E aqui eu coloquei os perímetros urbanos para ter uma referência e as divisas municipais. É isso que é um mapa de localização, gente. É você locar o seu estudo dentro de um tema, dentro de um item que é relevante para você identificar qual que é a localização. Eu coloquei uma localização aproximada aqui de um ponto do parque, obviamente, até a nossa área, aproximadamente 5 km de distância. Então, isso é um mapa de localização, pessoal. A gente fez isso para compor também o relatório, que era um item relevante. A estrutura do mapa é como as outras, a gente tem o título. Aqui, como eu disse, para compor o layout e os espaços em branco, eu coloquei os elementos do norte escala gráfica aqui nesse lado. Um mapinha de localização para mostrar onde está no estado. Legenda e o carimbo. O carimbo é a mesma estrutura, só não vou mostrar para não ter que precisar fazer para borrar essa imagem, mas a estrutura é a mesma, simplesmente eu não coloquei aqui informações de área, só coloquei informações de localização, escala e tudo isso. Aqui está então, gente, o nosso mapa de localização das unidades de conservação. Vou fechar e eu vou pegar o PDF que a gente fez aqui e mostrar para vocês o resultado final. Esse aqui é o resultado final dos nossos produtos. Olha, aqui tem um PDF com todas as informações. Esse aqui é o croquis de acesso, tá? A visualização, se eu der um zoom, olha, visualização muito boa, não tem nada estourado. Uma dica que eu dou para vocês, pelo menos no ArcGIS funciona assim, eu acredito que na maioria dos softwares, toda vez que você for salvar um mapa, procura sempre salvar ele em PDF. Quando você salva em PDF, pessoal, você garante a resolução máxima. Se você não salvasse em PDF, quando desse zoom aqui, ó, ficaria estourado algumas informações, alguns pixels, mas não, ó. Fica ainda bem delimitado, fica agradável de ser visualizado. Tem alguns formatos de imagem que também preservam essa qualidade. O PNG é uma delas. Em JPEG eu não recomendo. Quando você salva em JPEG, naturalmente você perde resolução. Então é importante que o PNG ele preserva um pouco a resolução e o PDF ele fica perfeito. Então é como eu oriento vocês. Aqui está os nossos mapas. O que eu fiz? Como eu falei para vocês, eu simplesmente peguei uma imagem de fundo, que é uma imagem do Bing, coloquei uma transparência no meu uso do solo para ter a visualização de fundo, senão não tem sentido a imagem. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo, pessoal, muitos mapas em estudos que eu já trabalhei, em mapas da internet, a pessoa pega uma imagem de satélite e coloca um preenchimento chapado em cima da imagem. Não tem sentido nenhum, gente. A imagem só faz sentido se você vê o que está por trás dela. Você pode manter, igual eu mantive aqui, o meu uso do solo, mas coloque uma transparência para que você tenha pelo menos uma noção do que tem no fundo. Talvez não vai ter uma visualização perfeita, mas você tem noção, você tem coerência àquela informação que a gente está colocando ali no fundo. Então é importante você colocar isso. Aqui nosso mapa da folha 1, olha, vocês vão ver caminhando aqui, eu vou descer um por um e mostrar para vocês. A legenda eu mantive a mesma, porque simplesmente esse é um mapeamento em série. Se eu fosse fazer um mapa só, eu colocaria um zoom mais distante, a mesma legenda e vamos embora. Como é um mapeamento em série, eu posso manter a mesma legenda, porque diz respeito ao mesmo objeto de estudo, diz respeito ao mesmo projeto. Então eu mantive a legenda como está, o carimbo da mesma maneira, esse quadro também igual, para que a gente possa manter o mesmo padrão dessas informações. Um dado interessante, o cliente pediu, eu tinha colocado uma grade de coordenadas em coordenada geográfica. E ela tinha me pediu para alterar e colocar
coordenadas UTM, eu coloquei em coordenadas UTM, tá aqui, ó. E é isso. Vamos descer para o próximo. Olha, esse aqui, a folha 1 é o mesmo mapa, só que eu retirei aqui o memorial descritivo da parte onde está a imagem. E aqui é o mesmo, ó. E claro, eu reposicionei aqui dentro do quadro, mas é o mesmo mapa. Mesma escala, tudo igual. Descendo aqui, a gente tem o mapa, a folha 2, que é o mesmo recorte, aqui, ó, tá aqui a transparência, as mesmas áreas, olha aqui, e a mesma informação. Descendo aqui, a gente tem a folha 3, aqui com a imagem, e aqui sem a imagem. Aqui a folha 4 com a imagem. Aqui, nesse caso, ficou só 2 recortes, porque só faltavam esses dois intervalos. Eu não tive necessidade de fazer 3, eu diminui para 2. E aqui está ele sem a imagem, com os memoriais descritivos. E, por último, o nosso mapa de localização das unidades de conservação. Parece estar ruim aqui, mas quando a gente dá um zoom, ó, a visualização fica boa. E dá para ter noção desses parques, pessoal. Então, gente, eu acho que é isso. Deixa eu deixar aberto no meu croquis aqui. A intenção era mostrar para vocês como ficou o produto. Esse vai ser um vídeo um pouco mais curto. A intenção era mostrar o resultado final, arrematar para vocês e explicar como funciona um trabalho na prática. Para quem nunca viu, ou para quem não sabe como que é o caminhar, como a gente constrói um produto. Esse é um produto que eu demorei alguns dias para fazer. Se eu for somar a quantidade de horas aqui, eu fui fazendo um pouco a cada dia. Eu não peguei um período consecutivo e fiquei focado só nesse produto, até porque eu dependia de algumas autorizações. Por exemplo, eu fiz o primeiro mapeamento, repassei para o cliente, ele avaliou, fez as considerações. Só pude continuar para começar a criar os layouts quando ele autorizou e aprovou as áreas de desmatamento, por exemplo, que seria daquela maneira. Então, com essa conclusão, eu comecei. Se eu fosse somar todo o produto, o tempo que eu gastei para gerar esse produto aqui, girou entre 3 e 4 dias, na soma total das horas de trabalho, pensando em um dia normal de trabalho de 8 horas normal. Então, é um produto que dá um pouco de trabalho, apesar de parecer simples depois que a gente vê ele pronto aqui, mas é um produto que dá trabalho, demanda muita atenção, ele demanda algumas correções, e correção não necessariamente é um erro, viu, gente? Não é algo que você fez errado, simplesmente são algumas adaptações à medida que o cliente solicita. Então, isso é muito normal. Então, ele sofreu algumas alterações, eu entreguei algumas versões até entregar essa versão final, que é essa que eu estou mostrando para vocês. Então, é importante você entender que isso é muito normal, é assim que acontece, é assim que a gente trabalha com projetos de mapeamento. Um mapa, pessoal, para você que está fazendo, para quem já tem experiência, ou para você que está trabalhando e criando o seu mapa, você tem uma leitura. Normalmente você tem uma leitura, você tem uma percepção e uma visualização, que em alguns casos, quando você faz a mesma coisa, muitas vezes, quando está trabalhando em um projeto há muito tempo, o seu olhar fica até viciado, você não consegue mais ver erros. Então, quando o seu cliente visualiza o mapa e aponta algumas situações, não necessariamente é um erro, pode ser um erro sim, mas não necessariamente é um erro, simplesmente foi uma percepção diferente, um olhar diferente de outra pessoa que viu esse produto e achou que deveria ter ali algumas adequações ou alterações. Então, quem trabalha com mapeamento tem que estar preparado para isso. Não é simplesmente você fez, entregou e aquilo que você fez é o que está certo. Não, você precisa levar em consideração o que o seu cliente quer e as orientações que ele te passa. Então, lembra que esse produto é para atender a necessidade dele, não a sua necessidade. Você pode achar que está certo, mas para ele talvez ainda não está completo. Então, você tem que sempre se preocupar em atender a necessidade do seu cliente. Sendo assim, esse projeto pode demorar alguns dias, como eu mencionei. Só que esse aqui demorou um pouco mais, porque teve algumas alterações. Eu refiz algumas etapas várias vezes, por alguns erros meus. Não erros graves, mas durante o processo eu acabei errando um processo aqui, ali eu tive que refazer, corrigir antes de entregar. Então isso é muito normal. O que você não pode entregar errado ao cliente. Durante o processo, você naturalmente pode cometer um erro aqui ou ali, é muito normal. Então eu estou trazendo para vocês a vida real. Não quero simplesmente trazer que é a perfeição do profissional, que nunca é, que é perfeito, que é o melhor
em tudo que faz. Não, eu sou um profissional que eu me considero um bom profissional, eu consigo entregar resultado para os meus clientes e eu simplesmente estou querendo mostrar a vida real, que eu também erro, que tem momentos que eu preciso corrigir, que eu preciso alterar, que não necessariamente o que eu fiz é o melhor, mas que sim é a maneira como eu tenho, como eu estou acostumado e como eu consigo tratar e visualizar essas informações. E talvez você que estiver vendo esse vídeo, na hora de visualizar esses mapas que eu mostrei, talvez também vejam algo a melhorar, algo a corrigir. Isso é muito normal, faz parte. E não tem aqui um profissional perfeito, não existe um profissional perfeito. Sim, um profissional que entrega o resultado que o seu cliente precisa. Beleza, gente? Então, eu acho que eu concluo bem assim esse vídeo, eu concluo bem aqui esse primeiro ciclo do nosso diário. Então, deixem nos comentários se vocês querem que eu faça mais vídeos dessa maneira, que eu traga mais séries dessa maneira, mostrando o meu dia a dia, mostrando os projetos que eu trabalho. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta. É muito importante a interação de vocês, é muito importante o feedback de vocês para que eu possa trazer mais e possa continuar esse trabalho que eu estou fazendo aqui. E no mais é isso. Não deixe de me seguir em todas as minhas redes sociais, é tudo sobre Gel em Todas, pessoal. E é isso daí. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.